No início da noite de 4 de outubro de 1992, muitos estavam em seus apartamentos no bairro de Bijlmer, em Amsterdã. O domingo estava acabando e muitos descansavam para iniciar mais uma semana. No entanto, um Boeing 747 quebrou a melancolia do fim de domingo e nunca mais foi esquecido. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com você? Tudo bem. O Boeing 747 foi o primeiro wide-body da história, mas não o primeiro jato de sucesso da Boeing, já que na década de 1950 ela desenvolveu o Boeing 707. Como não podia deixar de ser, parte da experiência obtida no 707 foi aproveitada no 747. Uma das partes onde esse aprendizado foi utilizado foi na fixação dos motores nas asas. Guardadas as devidas proporções, o mecanismo usado era praticamente o mesmo nos dois modelos de avião, o que foi uma vantagem para o desenvolvimento. Porém, isso fez com que o 747 tivesse o mesmo problema que o 707 vinha tendo. À medida que esses aviões iam voando, esse mecanismo de fixação ia sofrendo fadiga de material e os motores podiam se soltar das asas, como a gente viu aqui no episódio 1142. E durante os anos 80 e 90 aconteceram vários incidentes e acidentes, tanto com o 707 quanto com o 747. Mas nenhum deles foi tão grave e polêmico quanto o do voo El Al 1862 em 4 de outubro de 1992. Antes de começarmos, deixa eu dar uma dica para você que não conhece ainda o que eu vou falar. Essa camisa aqui que eu estou usando é uma Tech T-shirt, tamanho M, da Insider. E apesar de eu ter 1,84 m, eu gosto do tamanho M, que veste muito bem. A Insider produz as camisas mais tecnológicas de nossa era, com tecidos leves, resistentes, confortáveis e cores que combinam com outras peças. Aí você não toma uma bronca do parceiro dizendo que a roupa não está combinando, né, Mila? Então, bem, o tecido da Insider ajuda na evaporação rápida do suor e a tecnologia das fibras ajuda a camisa a desamassar no corpo e também a durabilidade. Você quer ver com os próprios olhos? Então usa o meu link que está aí na descrição ou o QR Code que está aqui na tela em algum lugar e use o cupom LITO12. Você tem 12% de desconto só por gostar do canal. Muito legal isso, né? Então aproveite. Eles têm números desde o P até os XGG. Voltando para o nosso voo. Esse voo começou em Nova York e tinha como destino Tel Aviv, a capital de Israel, com uma parada em Amsterdã, lá nos Países Baixos, onde haveria a troca de tripulação e o reabastecimento para o trecho final do voo. O voo era operado por um Boeing 747-200F. F é de cargueiro, freighter. Essa aeronave tinha sido fabricada em 1979. Saiu da fábrica já como cargueiro e só operou pela El Al. A primeira etapa do El Al 1862 foi de Nova York até Amsterdã e aconteceu normalmente. Eles tiveram alguns pequenos problemas técnicos, mas normais seriam resolvidos na escala. Às 14h40, o 747 chegou em Amsterdã. Durante o tempo em solo, ele foi reabastecido com 72 toneladas de combustível para a etapa final e os mecânicos sanaram os problemas que ele tinha. Ele sairia de Amsterdã com 114 toneladas de carga. E segundo o relatório, 6,5 toneladas dessa carga eram considerados como mercadorias perigosas, mas não tão perigosas, é que isso precisa ser documentado. A nova tripulação era composta pelo comandante Yitzhak Fuchs, de 59 anos. Ele foi piloto da Força Aérea Israelense e estava no El Al há quase 30 anos. Tinha 25 mil horas de voo. Ele era comandante do 747 há mais de 10 anos e já estava há quase um ano como instrutor. O primeiro oficial era Amon Ohad, de 32 anos, e estava na El Al há menos de um ano. Ele tinha um pouco mais de 4.200 horas. Completavam a tripulação o engenheiro de voo Gedalia Sofer, de 61 anos. Ele era o mais experiente entre os três. Estava na El Al há mais de 40 anos e tinha 26 mil horas de voo, sendo
15 mil no Boeing 747. Ele começou a carreira como mecânico e em 1955 passou a ser mecânico de voo ou engenheiro de voo. Além disso, ele foi instrutor por quase 15 anos e supervisor de operações por 2 anos. Portanto, era uma tripulação muito experiente. Além dos 3 tripulantes, uma funcionária da empresa estava indo no voo como passageira. Anat Solomon tinha apenas 23 anos e era oficial de segurança da El Al em Amsterdã. Ela estava voltando para casa para comemorar o aniversário que seria no dia seguinte. A partida do voo estava prevista para acontecer às 17h30, porém eles só conseguiram um slot de partida para as 18h20. Não tiveram muita escolha a não ser ficar esperando até as 18h14. E aí, já anoitecendo lá na capital dos Países Baixos, eles começaram o táxi para a pista 1L, que hoje em dia é a pista 36C, ou de Central. Com um peso total de 338 toneladas, às 18h21, o Boeing 747-200 cargueiro começou sua decolagem de volta para Israel. Um voo que levaria ali por volta de 4 horas e meia. Quem estava pilotando nessa etapa era o primeiro oficial. O início do voo foi tranquilo, com uma curva à direita logo após a decolagem e passando ao lado do centro de Amsterdã. No entanto, às 18h28, apenas 6 minutos depois de terem deixado o aeroporto, quando estavam a 6.500 pés e passando próximo à cidade de Naarden, foi ouvido um estrondo na cabine e a aeronave curvou à direita violentamente. Nesse momento, os motores 3 e 4 haviam acabado de se soltar da asa e caíram no canal de Gomer, nos arredores de Amsterdã. O El Al 1862 estava em uma emergência gravíssima. O comandante assumiu os controles e o primeiro oficial declarou Mayday. O controlador liberou a área e perguntou se eles queriam retornar para Schiphol. Eles aceitaram imediatamente, já que estavam a apenas 30 quilômetros do aeroporto. Somente depois de começar a curva para retornar, eles conseguiram informar ao controlador o que estava acontecendo. Só que da cabine não dava para ver o motor 3, apenas a falta do motor 4. E ainda por cima de forma parcial, porque já era de noite. Então eles confiaram nas indicações, que diziam que havia fogo no motor 3 e perda de empuxo no motor 4. O controlador disse que a pista em uso no momento era 06, porém eles pediram a pista 27. Apesar da pista estar com vento de cauda de 21 nós, eles escolheram porque, além de ser a pista mais longa, era a que dava aproximação mais direta. E logo depois eles foram transferidos para o controle de aproximação de Schiphol. Como eles estavam relativamente altos para fazer um pouso direto, a tripulação foi instruída a virar e baixar para 2.000 pés de altitude. E para isso, a tripulação estava fazendo um esforço enorme. Logo depois de responderem ao controlador que precisariam de 12 milhas para pousar, eles baixaram os flaps. Só que eles também tiveram problemas com esses flaps. Mas ainda assim, eles conseguiram descer de pouquinho em pouquinho, a uma velocidade de 260 nós. Eles foram autorizados para a proa de 270 graus para entrar no rumo da pista 27. Porém, eles iriam passar do eixo da pista, do localizador, se eles continuassem. Então a proa foi corrigida para 290, só que estava tão difícil controlar esse 747 que o radar indicou que foram gastos 30 segundos para que o avião mudasse esse pouquinho de direção. Aí por conta disso foi necessário mudar de proa novamente para 310. O controlador aproveitou para liberar o voo para descer para 1.500 pés. Porém, eles nunca iriam conseguir chegar a Schiphol. Nesse momento, o primeiro oficial relatou que eles estavam tendo dificuldades para controlar o avião. Os pilotos estavam perdendo a luta contra um avião que estava sem 2 dos 4 motores, com o centro de gravidade alterado, porque os motores fazem parte também do cálculo de centro de gravidade, a posição deles. Estava sem vários sistemas e que além disso estava muito pesado porque tinha acabado de decolar. Os flaps até conseguiram ser estendidos, mas os do lado direito não desceram direito, porque depois do impacto dos 2 motores, eles tinham quebrado diversos mecanismos do flap. Com isso, a asa esquerda tinha muito mais sustentação que a asa direita, porque os ailerons da asa direita também tinham se quebrado. E os motores do lado esquerdo estavam gerando mais empuxo para compensar a falta desses outros 2 e para evitar que a aeronave afundasse. Era uma tarefa extremamente complexa tentar manter o controle
desse grande Jumbo 747 no ar. E ele ficava cada vez mais incontrolável à medida que a velocidade ia diminuindo. E o avião começou a girar para a direita. O comandante pediu que baixassem os flaps e os trens de pouso, mas já era tarde demais. O avião já estava virando praticamente de lado, a 90 graus, e os alarmes do GPWS e o Stick Shaker estavam tocando. Os pilotos tentaram até o fim, mas não foi possível evitar o pior. Às 18 horas e 35 minutos e 42 segundos do dia 4 de outubro de 1992, a aeronave atingiu um prédio residencial e explodiu no bairro de Bijlmer, nos arredores de Amsterdã. O controlador viu tudo lá da torre do aeroporto e demorou para acreditar. Uma outra controladora que estava ali no horário trouxe ele para a realidade e disse: esquece, acabou. O socorro chegou logo, já que haviam policiais ali próximos desse conjunto habitacional atendendo a uma outra ocorrência. Eles acionaram os serviços de bombeiros e do resgate, que não demoraram muito para chegar. O cenário era de destruição e se esperavam centenas de vítimas em solo. Além disso, era o início da noite de domingo, então muitos dos moradores estavam em casa. No total, segundo a investigação, 39 pessoas em solo perderam a vida por conta do impacto, além dos 4 que estavam no avião, somando 43 vítimas. Além dessas, 26 pessoas tiveram ferimentos e foram socorridas. Esse é o pior acidente aéreo da história da Holanda, ou dos Países Baixos. Apesar desses números serem oficiais, acredita-se que houve muito mais vítimas, porque vários imigrantes ilegais moravam nesse bairro. E muita gente acredita que essas pessoas não foram identificadas justamente por causa disso. E essa não foi a única coisa nesse acidente que gerou especulações na vizinhança. Um ano depois, vários moradores do bairro e bombeiros que trabalharam no acidente passaram a relatar vários problemas de saúde, como insônia, infecções respiratórias e dores. Então as suspeitas se voltaram sobre a carga que estava a bordo. Só que se passaram 6 anos depois do acidente para que fossem realizados os estudos médicos ligando várias doenças autoimunes a esse acidente. Uma pessoa da El Al revelou que uma das cargas a bordo era um produto químico que estava sendo enviado dos Estados Unidos para Israel, para ser usado para testes de prevenção a armas químicas. E isso pode ter causado esses problemas de saúde nas pessoas. Mas antes de falar por que os motores se soltaram, é importante falar como um motor de Boeing 747 fica preso na asa. Uma das primeiras preocupações da engenharia foi proteger o combustível de vazar caso o motor se soltasse da asa. Então eles decidiram colocar alguns tipos de pinos ocos que iriam se quebrar em caso de sobrecarga estrutural. São pinos de cisalhamento. Essa estrutura iria proteger a asa de sofrer uma sobrecarga caso o motor se soltasse do avião. O motor é conectado ao pylon por encaixes na parte da frente e de trás. Por dentro, o pylon contém 3 barras, uma para segurar a parte da frente do motor, outra para segurar a parte de trás e outra para unir o pylon à asa. Para saber o que aconteceu, o órgão investigador dos Países Baixos chamou o laboratório espacial do país para participar da análise. Desses destroços foram recuperados. Eles chegaram a 3 conclusões. A primeira é que havia uma grande rachadura na parede do pino, de até 4 milímetros e que tinha 50% da circunferência. A segunda é que a trinca, por conta da fadiga de material, começou de vários pontos e que não tinha evidência de corrosão. E a terceira é que o material atendeu às especificações do tipo de aço, mas ele estava com uma resistência à tração menor do que deveria. A Boeing também fez os seus próprios estudos e chegou a conclusões parecidas com as do laboratório espacial. Além disso, através dos estudos, eles conseguiram estimar qual era a fadiga do material no momento do acidente, que era de 0,14 polegadas. Pode até parecer pouco, mas a profundidade de referência no ultrassom era de 0,085 polegadas. Então a Boeing concluiu que havia rachadura detectável na última inspeção feita antes do voo, que foi feita 257 ciclos antes desse acidente. A El Al discordou da Boeing e disse que depois da primeira falha, a trinca aumentou gradualmente e por isso não poderia ser detectada na última inspeção. Mas, ainda segundo o relatório, a falha ocorreu por sobrecarga. Só que a causa da falha
tinha a ver, na verdade, com o projeto do pylon. Como eu falei no início do vídeo, esse projeto vinha do Boeing 707. E quando foram projetar o 747, a Boeing concluiu que o projeto do 707 era muito eficiente em proteger as asas e o tanque de combustível, e por isso fez as análises deste conceito, principalmente para que fosse a prova de falhas e definir rotinas de manutenção. Só que esses testes não foram feitos em escala real, e a FAA não exigia um teste dessa forma. Então, dentro das regras da época, o projeto foi considerado aceitável e recebeu a aprovação do FAA. Porém, na operação, esse conceito não se provou tão seguro assim. E à medida que voavam, os pinos iam se desgastando e vários 707 e 747 perderam os motores em voo. E algumas dessas perdas causaram acidentes fatais. Inclusive, em dezembro do ano anterior, que era 1991, outro 747-200 cargueiro da China Airlines havia sofrido um acidente praticamente idêntico ao El Al, enquanto decolava de Taiwan no voo 358. A aeronave também perdeu os motores 3 e 4 e caiu no mar, fazendo com que os 5 ocupantes perdessem a vida. Desde os anos 70, a Boeing e o FAA haviam sendo avisados e desde então foram feitos vários boletins de serviço para solucionar esse problema. Inclusive, em 1986, eles exigiram que fosse feita uma inspeção com ultrassom para pegar até mesmo rachaduras microscópicas. Mas à medida que novos boletins eram emitidos para corrigir falhas e os pinos eram trocados por novas falhas apareciam e novos boletins eram escritos. Inclusive, 13 dias antes do acidente, em 21 de setembro de 1992, todos os operadores do 747 participaram de uma reunião com a Boeing em Seattle para tratar deste problema. Nessa reunião, foi revelado que eles estavam trabalhando em um novo modelo de pino para sanar esses problemas. E poucos dias depois, todos teriam mais uma triste prova de que trabalhar nessa melhoria era urgente. Voltando à investigação, eles partiram para descobrir como havia acontecido a separação dos motores. E essa descoberta já descartou algumas das várias hipóteses levantadas após o acidente. A primeira dessas hipóteses a ser derrubada foi a de um possível bird strike na decolagem, já que nos motores 3 e 4 não havia nenhum indício de que a falha começou de dentro para fora, o que também descarta uma hipótese de falha não contida. A segunda hipótese foi a de sabotagem, e esse ponto foi levantado pelo fato da El Al ser uma empresa muito visada, o que a faz ser mais atenta sobre segurança até hoje. Mas os investigadores analisaram várias partes dos destroços, inclusive com análises químicas, e nenhuma delas confirmou essa hipótese. Os investigadores então elaboraram 9 cenários diferentes, em que o motor 3 se separaria da asa. Depois de muitos testes e estudos de cargas e análises e eliminando vários cenários, eles concluíram que o cenário número 2 é o que tinha acontecido. O pino da longarina interna quebrou ou se soltou primeiro, e a partir disso foi feita a reconstituição da sequência dos fatos. Primeiro, um pino da longarina interna se soltou. Logo depois, o encaixe não suportou e quebrou. Então, os pinos externos se quebraram e o motor se soltou quando eles estavam a 6.500 pés e a 267 nós de velocidade. Na sequência, o motor bateu e arrancou o motor 4 e ambos caíram. No processo, parte do bordo de ataque da asa foi quebrado. Isso fez com que a asa não tivesse mais as mesmas capacidades para que foi projetada e também fez com que várias linhas do sistema hidráulico para os controles de voo fossem perdidas, como os freios, a maioria dos spoilers, os flaps externos e os ailerons do lado direito. O sistema elétrico também foi afetado e, apesar de estar funcionando, pode ter gerado algumas indicações erradas na cabine. Os pilotos nunca souberam a real dimensão do problema que estavam lidando. Mesmo assim, com vários avisos e situações que nunca haviam sido enfrentadas na vida real, eles tentaram fazer o seu máximo e controlar o avião até o fim. A própria investigação disse que a possibilidade de um pouso seguro era altamente improvável, se não virtualmente impossível. E além disso, ainda podiam ter problemas no pouso,
pouso, já que a pista que eles iam usar, embora uma das mais longas na época, no momento tinha muito mais vento de cauda que o limite da aeronave, e o pouso seria feito sem os freios principais e com a maioria dos spoilers inoperantes. Como causa provável, o Netherlands Aviation Safety Board disse que o projeto do pylon não era forte o suficiente para garantir a integridade estrutural do avião. Além disso, os investigadores disseram que não era possível saber se a trinca era detectável ou não na última inspeção. Foram emitidos um total de 14 recomendações, entre elas o redesenho do pylon do 747. Também recomendaram uma medição real de carga de fadiga que fosse feita em toda a frota de 747 no mundo, para que os procedimentos de manutenção fossem feitos de forma mais realista. Essas recomendações foram aceitas e a Boeing redesenhou os pinos, tornando-os mais fortes e resistentes a rachaduras. Depois dessa modificação, nunca mais houve um incidente desse tipo e os novos projetos, como o do Boeing 747-8, já trouxeram esse aprendizado. Outra recomendação foi a de que, quando partes de um projeto forem reutilizadas em outro projeto, a avaliação de problemas seja feita de forma cruzada para evitar esse tipo de situação do 747. Também foram feitas recomendações sobre treinamento, tanto para pilotos quanto para controladores e também para os bombeiros, e especialmente para o controle de tráfego aéreo, para que ao avaliar uma situação de emergência, além de priorizar a segurança da aeronave e dos passageiros, a segurança das pessoas em solo também seja levada em consideração. No local do acidente, assim como no TAM 3054 em São Paulo, existe uma árvore que sobreviveu à violência do incêndio e é conhecida como a árvore que viu tudo. Ao redor dela foi feito um memorial e anualmente existem homenagens para as vítimas na data do acidente. E exatamente na hora do acidente, neste dia, durante um período de 1 hora, nenhuma aeronave sobrevoa aquele bairro. Esse acidente mudou e contribuiu com a melhoria de vários procedimentos em toda a aviação, tanto no controle de tráfego aéreo quanto nos projetos de aeronaves, como também na manutenção. Mas é importante lembrar mais uma vez o esforço dos pilotos e o quanto eles lutaram para tentar salvar aquele voo. Assim como esse voo jamais será esquecido, o fato de que eles tentaram o impossível e a bravura desses pilotos também não pode ser esquecida. Se você curtiu, deixa o like e também apoie o canal. É só clicar no botão Seja Membro. Além do seu nome aparecer aqui para sempre junto com esses amigos, você ainda tem outros benefícios e ícones especiais para você comentar no vídeo aqui embaixo. Um grande abraço e até o próximo voo!